cristianismo. Qual é esta coluna? A ressurreição de Jesus Cristo. Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, igreja é uma instituição qualquer. A Bíblia é um livro de história. Os sacramentos, coisas naturais. Mas se Cristo ressuscitou, como primícias daqueles que nele morreram, é sinal de que um dia nós também haveremos de ressuscitar. Por que nós nos alegramos com a Páscoa de Jesus? Porque a Páscoa dele é antecipação da Páscoa nossa. Nós acreditamos nisso, e toda missa a igreja bate nesta tecla, e o sacerdote diz que o corpo de Cristo, que vamos agora receber, nos guarde para a vida. Esta é a nossa fé. Nós não acreditamos que com a morte acabou tudo. Nós não acreditamos com que a morte, você vai chegar perto de Deus e vai falar assim: não está bom não. Você vai ter que voltar lá para pegar outro corpo lá para você ficar vivendo, vamos ver até quantos. Não é a nossa fé. A nossa fé cristã católica é: se morre uma vez, se coloca-se perante o tribunal da vida, e Jesus, que virá julgar os vivos e os mortos, nos dará de acordo com a nossa fé e com as boas obras. Não que nós temos que viver para sermos salvos, nós já somos salvos. Nós temos que ficar esperto para não perder a salvação, porque você não precisa fazer absolutamente nada, porque Jesus já fez absolutamente tudo. O que Deus poderia ter feito para você que Ele ainda não fez? O máximo Ele já fez, que é entregar Jesus à morte na cruz por você. Se Ele já fez o máximo, as outras coisas é só esperar o tempo de Deus. Há um crucifixo maravilhoso, feito de mármore Carrara, em Milão, na Itália. E as crianças da catequese vão até essa catedral de Milão, do tempo da Quaresma, para fazer a Via Sacra. E o Cristo de mármore, ele é branco, é um mármore branco. E as crianças então passaram na frente do Cristo. A catequista apontou, falou: olha, aqui está o crucifixo, ali está Jesus morto. Você sabe como que é criança, né? As italianas não são diferentes das nossas, não. Uma olhou e falou assim, com os colegas dele: eu não gostei não. Um Cristo perfeito. O outro falou assim: não fala isso não, é pecado. Ah, mas eu não gostei não. Aí a catequista perguntou: por que você não gostou? Porque ele não tem a cor da gente. A gente tem cor. Ele está todo branco. Nunca vi um homem tão branco. Aí uma criancinha virou e falou assim: ô bobo, você não sabe que o que está cor na gente é sangue? Ele tem que ser branco mesmo. O sangue dele saiu todo para salvar a gente. Uma criança entendeu o sacrifício da cruz. Jesus não deu pouco de si, Jesus não deu muito de si, Jesus deu tudo. E o verbo usado por João, ele é impactante. Quando o soldado feriu o coração de Cristo, deu um lançaço, não escorreu sangue e água, não pingou sangue e água. Qual é o verbo? Jorrou, espirrou. Deus deu tudo por nós. Mas aquele Jesus crucificado, ele não ficou na cruz. Meus irmãos, a nossa vida, ela tem duas situações. Se Jesus passou por isso, nós haveremos de passar. Há duas situações que perpassam todos os nossos relacionamentos e a nossa vida. Uma situação eu chamo de Sexta-feira da Paixão. O outro polo, domingo da ressurreição. Eu não sei qual das duas você se encontra hoje. Sexta-feira da Paixão é morte,
é dor, é mentira, é injustiça, é perda, é lágrima, é sangue. Se você se encontra vivendo a paixão, talvez não a dele, mas a sua, tenha certeza que sempre depois da paixão vem a ressurreição, se você se manter fiel. A ressurreição é luz, é saúde, é alegria, é bem-estar, é família, é trabalho, é estudo. Se você está no domingo da Páscoa, não para de rezar não, porque quem está de pé, cuidado para não. Quem está na paixão, com certeza passará a glória, mas quem está na glória, se você não rezar, não vigiar e não viver de acordo com Cristo, você vai passar a viver novamente a paixão. E na hora da dor, até Deus parece surdo, mudo e cego. A gente não fala porque a gente acha que é pecado. Também não é bom falar essas coisas não. Mas atira a primeira pedra no padre. Quem nunca pensou assim? Deus só pode ser cego. Ele não está vendo isso que está acontecendo comigo? Deus está surdo. Eu rezo. Ele não ouve. Deus está mudo. Ele tem palavra, todo mundo não me dá palavra nenhuma. Não fica triste não, que Jesus passou pela mesma coisa. Meu Deus, por que me abandonaste? Deus não respondeu. Deus não falou nada. Deus estava vendo. Mas Jesus se sentiu abandonado. Jesus se sentiu esquecido. Tem coisa pior do que você ser esquecido? Vou dar alguns exemplos pequenos. Fizeram um amigo oculto lá onde você mora. Todo mundo foi convidado. O seu nome não entrou. Eles esqueceram de você. Sua família faz uma festa. Mandou convite para todo mundo. Esqueceu o seu nome. O seu grupo de amigos fez um churrasco. Você só viu as fotos no Face. Eles não te chamaram. E hoje fazer as coisas escondidas é meio difícil, porque tudo se posta. Aí você, esqueceram de mim. Jesus, eu acho que ele se sentiu esquecido. Oh meu Deus, por que me abandonaste? Em outras palavras, por que esqueceu de mim? Deus não falou nada. Aí ficou parecendo que ele tinha esquecido mesmo. Mas 3 dias depois, Deus Pai mostrou para Jesus que ele não o tinha esquecido. O silêncio da sexta-feira da paixão foi vencido pela pedra que se rolou no domingo da ressurreição. Quando você clama a Deus, Deus ele está ouvindo você. Deus ele está vendo você. Deus ele está atento a você. Mas você precisa ter essa paciência para esperar na sua vida o momento certo da pedra rolar. Se a pedra não rola, Jesus não ressuscita. Maria Madalena, eu acho Jesus finíssimo, Jesus elegante. Ela vai ao sepulcro, ainda de madrugada, ela não conseguia dormir. O seu Senhor estava morto, e mesmo morto é Senhor. Ela chega, vê a pedra rolada, ela fica desesperada. Roubaram o corpo dele. A palavra ali, Jesus ele é muito fino, né? Jesus é muito polido. Se fosse eu acho que eu tinha falado outra coisa. Mas ele falou uma coisa ali que deu para você entender. A hora que os discípulos estão falando com Jesus, quem é você? Eu sou um andarilho, o que aconteceu aí? Você não está sabendo não, você é um viajante. Aí fizeram aquela jorumela no ouvido de Jesus. Aí Jesus, muito educado, diz para eles assim: como sois lentos e sem inteligência para compreender as palavras. O que Jesus está falando? Mas é tapado e burro, hein? 2 tapado e burro. 3 anos
Ele ficou falando sobre ressurreição, sobre vida. Agora que é o momento de vocês acreditarem, vocês esqueceram tudo que ele falou. Aí tem gente que fica jogando pedra nos discípulos de Emaús. Ah lá, no mesmo dia eles estavam voltando para a cidade deles, não tem fé. Pega esse Cleofas aí, dá uma surra nele. Quem é que estava com ele? Tá vassourado no safado. Gente, nós fazemos a mesma coisa. Hora que está tudo bem, você ouve pregação, você chora, você olha para o Santíssimo, fala: meu Senhor e meu Deus. Não é assim? Basta algo na sua vida dar errado, basta alguém da sua casa morrer, basta você perder o trabalho, basta você não passar numa prova, que você se torna lento e sem inteligência. Tudo que você viveu com Deus naquele momento é esquecido, porque aquilo deu errado. Então Deus na sua vida é um fracassado. Aí Jesus vai dizer: você está lento e sem inteligência, porque tudo já foi falado. O problema é que muitos não conhecem. E Jesus foi explicando, o coração deles ficaram cheios de alegria. E Jesus é bonitinho, ele fez de conta, ele fingiu que ia andar mais. Gente, então falou: estou indo, vou nessa. Não! Fica conosco, já é tarde e a noite está chegando. Jesus fez de propósito, Jesus queria ficar mesmo. Aí Jesus entrou, sentou na cabeceira da mesa. Eles colocaram um pãozinho para Jesus. Aí Jesus pegou o pão, eles olhando, elevou o pão, partiu o pão, distribuiu o pão. Na hora que ele fez isso, os dois reconheceram: é o Senhor, é o pão partido, o pão partilhado. E quando eles reconhecem Jesus, o que acontece? Ele desaparece. Por que Jesus desaparece? Porque eu gosto, eu não sei se você faz isso, eu faço, eu me coloco no texto. Eu fiquei imaginando, se eu fosse um dos dois, hora que eu reconheço Jesus, Jesus, ah não, me dá um abraço, que saudade, pensei que o senhor tinha morrido, pensei que eles tinham roubado seu corpo. Hora que eu reconheci Jesus, que eu dei um sorrisinho para ele, ele sumiu. Eu ia ficar nervoso. Falou: nem para abraçar a gente, nem para pôr a mão na cabeça da gente, nem para abençoar a gente. Por que Jesus desapareceu? Ali está um ensinamento para todos nós. Não se reconhece hoje Cristo vendo-o como ele andou há 2000 anos no meio de nós. Você quer reconhecer Jesus? O pão partido, a Eucaristia. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Quando você olha para a Eucaristia, quando você olha para a hóstia consagrada, quando você olha para o Santíssimo Sacramento, você diz como Tomé: meu Senhor e meu Deus. É por isso que Jesus desaparece, para ensinar para os discípulos que a presença dele ressuscitada não se daria mais com o corpo que ele andou neste mundo, mas sim na Eucaristia. Tanto é que depois disso, os discípulos começaram a celebrar a Eucaristia: pão partido, vinho consagrado, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, isso é meu corpo, isso é o cálice do meu sangue. É a presença de Jesus. Quando nós falamos assim: o Senhor esteja convosco, e ele se revela de várias maneiras. A presença maior de Jesus na Eucaristia, mas nós temos uma presença que não pode ser esquecida: a sua palavra. Por que a palavra é incensada? Porque antes se incensava a presença real de Jesus, a Eucaristia, mas a palavra é presença real de Jesus, é Deus que nos fala. Se incensa a palavra para mostrar que ali está o pão da palavra, ali está comida, ali está alimento, e sobre a mesa, o altar, está o pão da Eucaristia.
Não sei se você já viu a estrutura da missa. Antes de receber o pão da Eucaristia, se recebe o pão da palavra. Por quê? Para que você possa assumir o que foi falado na palavra, você precisa da Eucaristia. Senão corremos o risco de comer o que está à mesa e de sermos lá fora pessoas sem fé. Leia depois a história de José, que foi vendido. Eles julgaram José numa cisterna, num buraco para matá-lo, e sentaram para comer. Está escrito lá isso. Fizeram mal e sentaram para comer. Por isso que quando nós viemos à igreja, antes da Eucaristia é a palavra, antes do corpo entregue, do sangue derramado, é o pão da palavra. E Maria Madalena procura esse Senhor, mas ela quer o corpo, ela olha, não vê, ela viu a pedra rolada, deveria ser um sinal de ressurreição, mas não foi. A pessoa cega de dor, ela não vê nada. Sabe qual que é a pior dor? Qual que é a dor que dói mais? A dor que dói mais é que você está sentindo. Você não pode sentir a dor do outro. Se o outro perdeu uma perna e você está com o dente doendo, o seu dente dói mais que a perna do outro, porque você não está sentindo a dor do outro. Quando a gente sofre, a gente fica cego. Você não vê nada, você não escuta pai, não escuta mãe, não escuta marido, não escuta amigo, você está fissurado naquilo ali. Maria estava tão fissurada no corpo de Jesus, que ela não viu sinais de ressurreição. Ela viu a pedra rolada, ela sai e vai chamar Pedro e João. Pedro tem mais pressa, porque ama mais. Repita: quem ama tem pressa. Você quer ver um teste para você chegar à conclusão se as pessoas amam a Deus? Convide-as para alguma coisa de Deus. Quem ama a Deus tem pressa. Tem gente que fica depois, semana que vem, mês que vem, ano que vem, aí não vem. Mas quando é que vem? Vem. Eu tive um professor que eu não esqueço disso, falou assim, falava para nós seminaristas: preste atenção no que eu vou falar para vocês. Um dia todos vão precisar da bênção de um padre. Fique correndo atrás das pessoas, mas tenha certeza que os mais difíceis correrão atrás de vocês. Eu não entendi o que ele estava falando, mas a gente tem visto isso. A hora que está tudo bem, vem aqueles que têm aquela fé comprometida. Aí eu não rezo, depois, aí aparece uma doença, aí a vida começa a estar errado, aí não arruma ninguém, aí a vida é um peteco danado, aí a pessoa começa a rezar. Eu não estou julgando não, mas eu sei que entre vocês falam isso. Conforme a pessoa que vocês vêem na igreja, até o padre também pensa de vez em quando. Você está rezando assim, oremos, aí você olha assim, aí você viu um sujeitinho ali. A gente não fala, mas pensa. A gente pensa assim, que o trem para aquele ali está feio, porque está até rezando. Tem gente que só reza quando o negócio está ruim. Com aquela história, meu irmão. Tinha um navio enorme, e o navio foi açoitado por uma tempestade, e o navio foi para um lado e foi para o outro, e prato caindo, e gente gritando, o pessoal segurando, com a confusão toda, e no meio da confusão, um menininho jogando bolinha de gude. Alguém falou assim: menino, salve-se quem puder, esse barco está afundando. Não estou com medo não, o comandante do barco é meu pai. Alguém falou com ele: mas seu pai dando uma xingação, ele estava falando um palavrão atrás do outro. Aí o menino falou assim: não, enquanto meu pai estiver xingando, eu estou calmo. Agora se ele começar a rezar, aí você preocupa, viu? Não é verdade ou não é verdade? Tem gente que só reza quando o barco da vida já está afundando. Maria Madalena nos mostra que nós precisamos buscar o Senhor,
para que a nossa tristeza vire alegria. João correu primeiro, Pedro correu depois. Eu acho bonito os verbos. João chega e não entra. Pedro chega, entra. Pedro viu. João entra, viu e creu. Dois tipos de pessoas que vêm à igreja. Dois tipos de gente que vem na missa da família. Tem gente que vem ver. Ainda bem que tem gente que vê e crê. Tem gente que fica no ver. Pedro viu. João viu e creu. Este e creu define o discípulo amado. Quem ama, crê, porque crê no amor. E o amor, ele tem fé. O amor, ele tem fé. É por isso que João, ele vê e crê. Depois eles vão embora. Maria Madalena fica lá. Cadê ele? Ela está uma bisoiada assim, ó. Aqui, a pessoa está cega de dor. Dois anjos. Um na cabeceira, onde estavam os pés de Jesus. E eles falam com a mulher: mulher, por que choras? Aquele que busca não está aqui. Ressuscitou. Entrou no ouvido e saiu no outro. Se fosses tu que o tirasse, fala onde que ele está que eu vou buscar. Eu não estava lá, mas eu acho que os anjos, eu vou imitar. Os anjos estavam assim, aqui ó, aquela cara de anjo. Mulher, por que choras? Aquele a quem buscas não está aqui, ressuscitou. Aí os dois anjos a ela: se fosse tu que o tiraste, fala onde que está e eu vou buscar. Ao anjo um para o outro. Não é mole não, viu? Dois anjos e a mulher está caçando corpo. Dois anjos, e a Bíblia vai dizer que são dois anjos fulgurantes, brilho, são seres do céu. E ela vê aquilo, mas ela quer o corpo. Tem gente, quando quer uma coisa, meu irmão, ele não abre mão, ele quer só aquilo. Aí o resto some. Você não conhece gente assim, não? A pessoa quer uma coisa, ela só quer aquilo. O resto some. Tanta coisa, não, ela quer aquilo, ela quer aquilo. Atendi uma moça um dia desse. Ela quer o namorado que é safado. Que é safado mesmo, pilantrão. Pilantre, safado, sem moral. Já fez tudo, mas ela quer. Ah, padre, eu acredito que ele vai mudar. Eu levantei a mão e falei: eu creio em milagres também, filha. Então vamos sonhar junto. Ela está tão fissurada naquilo que ela não está vendo a família, ela não está vendo amigo, ela não está vendo faculdade, ela não está vendo trabalho, outros rapazes bons, interessados. Ela quer só aquilo. Aí a pessoa fica cega. Maria estava fissurada no corpo. Ela queria o corpo. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Eu quero o corpo. Corpo. Cadê o corpo? Os dois anjos, ela não viu os anjos, ela queria corpo. Aí Jesus aparece e fala com ela: mulher, por que choras? Ela vira, olha para Jesus e fala assim: se fosse tu que levasse o corpo, fala onde que está que eu vou buscar. Oh, mas que corpo é esse, hein? Aí Jesus olha para ela e diz: Miriam, que é Maria. Aí ela reconhece: Rabone, não me toque, vá e anuncia que eles não saiam de Jerusalém, eu os precederei na Galileia. Ela se torna testemunha da ressurreição. Uma coisa bonita que eu acho, só sobre essas duas coisinhas eu quero refletir. Primeiro, Jesus não diz Miriam Magdala, que é Maria Madalena. Ele omite o Madalena, ele fala só Maria. O que ele omite Madalena? Porque Madalena remontava a vida antiga daquela mulher, a cidade de onde ela veio, a vida desregrada que ela tinha. E para Jesus não importa o ontem, para Jesus importa o aqui e o agora. Ele acredita que nós podemos ser melhores aqui e podemos começar uma vida nova agora. Então ele diz: Miriam, não tem Madalena mais, acabou. Madalena saiu da sua vida, é Maria. Maria significa a amada. A palavra Maria significa aquela que é amada. Maria, e ela só diz Rabone, que é Senhor, meu Senhor, o corpo do meu Senhor, onde colocar o meu Senhor.
Jesus era o Senhor de Madalena. Meus irmãos, esta noite você pode ter a mesma atitude, pensar na sua vida, o que você precisa ser uma pessoa melhor, pensar na sua vida, o que falta para você ter uma vida nova, uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de graça, porque cada um escolhe a vida que quer ter, só que você é responsável pelas consequências e elas virão. Elas virão. Um fato que eu acho interessante é a pedra rolada do sepulcro. Ninguém sabe se foi um anjo que rolou, se foi Deus que rolou, se ela rolou sozinha, se foi Jesus que ressuscitou e ele mesmo rolou. Ninguém sabe. O que nós sabemos é que quando Madalena chega no sepulcro, a pedra está, repita isso, para Jesus ressuscitar, a pedra teve que rolar. Eu quero ressuscitar com Cristo, mas eu não quero ressuscitar com Ele o dia que eu morrer, não. Espero que demore muito. Não sei que dia que Ele vai me chamar, mas por aqui tá bom. Mas o dia que chamar, aí virá minha ressurreição. Mas eu não quero esperar minha morte para eu ressuscitar. Eu quero celebrar a Páscoa de Jesus e eu quero celebrar a minha Páscoa pessoal. A cada ano eu vou tendo a experiência da ressurreição na minha vida. Eu vou largando coisas ruins, vou pegando coisas melhores. Eu vou me vencendo, lutando contra o meu gênio, lutando contra os meus pecados, lutando contra as minhas carências, lutando contra a minha solidão. Eu vou lutando contra essas coisas, e à medida que eu vou vencendo essas coisas, eu tenho a experiência de vida. Perguntaram para uma criança, e tem gente que criticou, mas não entendeu o que a criança disse. Perguntaram para uma criança, para ela o que é Páscoa. Ela falou assim: não, o que é eu não sei, mas o que eu sinto é a mesma coisa que quando eu tomo um banho. O pessoal criticou, mas você está comparando o seu banho com Páscoa? Ô gente, vai me falar que você nunca teve uma experiência de ressurreição depois de um dia suado, cansado, você melando. Alguém fala assim: vamos sair logo, Deus que me livre, estou doido para um banho, estou morto, não vou sair não. Vai lá em casa, não vou não. A gente vem para cá, não vem não. Estou cansado, estou suado. Aí você abre o banheiro, aquela tucha, aí você toma aquele banho, pode ser até uma água não fria, gelada não, né? Mas você quebra aquele gelinho, aí você lava a cabeça, fica lá. Não pode ficar muito não, que está acabando a água. Fica só um pouquinho. Fica um pouquinho. Aí você enxuga. A hora que você sai do banheiro, você sai uma outra pessoa. Aí você, animei, nós vamos sair. Gente, pode vir aqui para casa. O banho, ele tem aqui na nossa vida uma experiência de ressurreição. Ressurreição física. Eu vi uma experiência de ressurreição na Páscoa agora. À tarde me chamaram para visitar uma senhora idosa. Não mora em Divinópolis, estava em Divinópolis, não conseguiu vir na missa da manhã, me acompanha pela Canção Nova. O meu sonho é conhecer o Padre Cristo. Eu vi de tão longe, ela é do Mato Grosso, e não vou ver o padre. Aí o pessoal falou: padre, faz uma caridade. Eu falei: não, rapidinho eu vou ver a senhora. Velhinha, cheguei lá, o cabelinho cheio de rolinho, a boca com batom, passou uma sombrinha assim. E a filha dela falou comigo: só reclama de doença, viu? Não se arruma assim há anos, mas se arrumou bonita para receber o padre. O que aquela senhora teve aquele domingo à tarde? Uma experiência de ressurreição. Que mulher que não quer se sentir bonita? Ela se sentiu bonita, o cabelinho arrumadinho, aquele batonzinho. Uma pessoa sozinha, não tem ninguém, um amigo verdadeiro manda uma mensagem, um amigo dá um abraço. Você tem experiência de quê? De ressurreição. Você faz uma burrada na vida, todo mundo te critica, todo mundo te deixa de um lado, você fica sozinho. Aí aparece aquele seu melhor amigo, sua melhor amiga, olha para você e diz assim: eu não concordo com o que você fez, mas eu te amo e quero estar do seu lado. Me dá um abraço aqui. Quando você abraça aquela pessoa, a hora que todo mundo te abandonou, você sente o quê? Experiência de ressurreição.
Você está endividado. Ai meu Deus, você vai e recebe um dinheiro a mais, você vai e ganha um dinheirinho, dá para pagar. Você sente experiência de quê? Você entendeu que a gente vai tendo experiência de ressurreição vida fora? E nós temos a experiência maior quando nós vamos à missa. Quando a sua vida está caída, quando você está fraco, quando você está doente, quando você está abandonado. Aí você vê o ostensório, você vê a hóstia consagrada, e a sua alma te diz: Ele venceu. Confia, e você também vencerá. A pessoa chega aqui cabisbaixo, chorando, cara ruim, ela sai feliz, sai com esperança, sai abençoada. Isso é experiência de quê? De ressurreição. Que bom que este vídeo chegou até você. Eu acredito que na vida nada é coincidência, tudo é providência. Espero que este vídeo ajude você a se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com Deus. Este vídeo faz parte do projeto Luz e Vida e está disponível no YouTube, Projeto Luz e Vida. Toda semana um vídeo novo para você. Se você acompanha o nosso trabalho e admira o nosso jeito de evangelizar, não deixe de compartilhar, curtir, favoritar e principalmente se inscrever no canal. Existem vários vídeos disponíveis para você. Cada vídeo uma reflexão nova para que você seja uma pessoa nova para um mundo novo. Toda semana nós temos um encontro marcado. Toda semana um novo vídeo com boas lições para você. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por fazer parte desta grande família do Projeto Luz e Vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.
Repitamos: Eucaristia, corpo entregue, sangue derramado. Para que tudo aquilo que nós fomos refletir possa cair no nosso coração e nos convencer da verdade, peçamos os dons, os frutos, a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, sei para sempre. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos assentar. Meus irmãos e irmãs, quando nós falamos de Eucaristia, nós estamos falando da joia mais preciosa que a igreja tem. E sabemos que a palavra de Deus, ela é muito bonita, mas ela tem palavras duras e firmes para cada um de nós. E tem uma palavra que Deus dirige de maneira especial aos seus ministros, que são os bispos, os sacerdotes, sobre a cabeça do nosso Papa, ele que nos conduz. Há uma frase lá que diz muito para mim como padre: não jogueis pérola aos porcos. A maior pérola que nós temos é a Eucaristia. Não é que Jesus está chamando o povo de porco, mas o porco, ele está envolvido na lavagem, e ele não sabe o valor de uma pérola. Pega uma pérola original, caríssima, e joga no chiqueiro. Você verá o que vai acontecer. Ele vai pisar, ele vai focinhar e vai largá-la no canto. Ele gosta de lavagem. O que Jesus quer dizer com esta frase? Que para que nós valorizemos a pérola da Eucaristia, é preciso discernir o que é Eucaristia e o que é lavagem. Tem gente que quer comer dos dois pratos. Quer comer da lavagem do mundo, que é o pecado, e quer comer ao mesmo tempo da Eucaristia, que é o pão dos anjos. E Jesus vai dizer para nós que somos os guardiões da Eucaristia. O sacerdote é o guardião da Eucaristia, é ele que zela pela Eucaristia. Se o sacerdote não o fizer, ninguém o fará. Claro que tem as pessoas que nos ajudam, os ministros da Eucaristia, as pessoas que lavam as alfaias, que arrumam o altar, que mantêm a igreja muito bonita, mas isto é obrigação primária do padre, e minha aqui como pároco de vocês. É o padre que tem que zelar pelas coisas da igreja, manter o forro passado, a igreja limpa, tudo no lugar, enfeites bem feitos, palavra bem proclamada, coral bem ensaiado, os ministros espiritualmente preparados para distribuir a comunhão, os acordes, cada um sabendo a sua função. Isso é um zelo que nós que temos que ter, porque nós somos o ministro da Eucaristia. Não existe Eucaristia sem padre, e não existe padre sem Eucaristia. Uma coisa faz a outra, e todo este zelo é porque ali está a presença viva de Jesus Cristo ressuscitado. Não é um pãozinho bento, não é uma bolachinha consagrada, não é uma lembrança da Santa Ceia, mas é Cristo vivo. Esta é
a nossa fé enquanto católicos. Quem não tem esta fé não é católico, é protestante, é evangélico. O católico, ele tem esta fé central, que é a presença viva de Jesus na Eucaristia. O que nos faz cristãos? A crença em um só Deus em três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus Cristo se encarnou no útero virginal de Maria, nasceu, cresceu, pregou o amor, pregou o reino do Pai, fundou a sua igreja sobre Pedro, entregou para ele o governo de toda a igreja. Na quinta-feira santa, deu o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia, corpo entregue, sangue derramado. Fazei isto em minha memória. Ele morre na cruz e ali está o sacrifício maior, e ele sobe para o Pai. Ele não nos deixou sozinhos, nos mandou o Espírito Santo, e através da invocação do Espírito, a última ceia, ou a primeira missa, é perpetuada até os dias atuais. Corpo entregue, sangue derramado. Meus irmãos, não vos deixeis enganar. Quem celebrou a primeira missa foi o Senhor Jesus. E eu vou até a palavra, eu vou até a Bíblia e mostrar para você que quinta-feira santa, sexta-feira da paixão, domingo da ressurreição, quando ele anda com os discípulos de Emaús, isto é uma grande Eucaristia. Jesus celebra com a sua igreja as primeiras missas, para que eles aprendam, e eles aprenderam e repetiram, e isso chegou até os nossos dias. Lumen Gentium 11, um documento do Concílio Vaticano II, vai dizer que a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Repita: nada é mais importante que a Eucaristia. Que você viva isso. Quem tem muito católico que não sabe disso. A Eucaristia é importante? É, padre. Nada é mais importante que a Eucaristia. Amém, glória. Mas quando dá no sítio, falta da Eucaristia. Quando vai para o shopping, falta da Eucaristia. Quando está com preguiça, falta da Eucaristia. Brigou com a namorada, falta da Eucaristia. Está com dor de cabeça, falta da Eucaristia. A missa é muito pequena, falta da Eucaristia. A missa é grande, falta da Eucaristia. O padre fala pouco, fala muito pouco. Nós temos inúmeros motivos, e você conhece mais do que eu, os motivos que o povo diz que não vai à missa. Eu não gosto de padre, eu não gosto do coral, eu acho a igreja longe, está fazendo calor, a missa é muito cedo, a missa é muito tarde. Motivos não faltam, porque nessa vida a Eucaristia não é fonte e não é ápice da vida cristã. Ela tem ficado à margem, como se fosse mais uma coisa, como se fosse um adereço, e não é. É aquilo que nós temos de mais importante. Presbyterorum Ordinis, número 5, um documento que fala sobre a ordem do presbítero, vai dizer: os demais sacramentos, os outros 6 sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. O que a igreja está nos ensinando? Que a Eucaristia, Jesus não está, mas Ele é. Na Eucaristia está todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Cristo. Os 4 escritores sagrados, Mateus, Marcos, Lucas e São Paulo, nos narram a última ceia, e diz que Jesus tomou o pão e o vinho e deu graças. E deu? O que significa Eucaristia? Ação de graças, no português. Eucaristia significa ação
de graças. É o nome do sacramento. Nós temos 7 sacramentos, só para lembrar, tem gente que esquece. O primeiro é o batismo. Depois vem a confissão, a Eucaristia, a crisma, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. São 7 sacramentos. Um sacramento, Jesus é. Os outros, ele se faz presente. Explico. Quando você foi batizado, eu te batizo em nome do Pai. O Padre jogou água. Aquela água que está caindo ali é Jesus? Aquela água é Jesus? Vocês estão pensando ainda, gente? O que vocês estão pensando? Aquela água é Jesus? Não, é lógico que não. Vocês estão pensando o quê? Claro que não é. Padre, é lógico que não é. Então não é Jesus. Quando você vai receber a absolvição e que você traz a sua matéria de confissão, o Senhor Jesus, ele te abençoa e te concede o perdão. Mas na penitência, Jesus se dá a você? Não, ele concede o perdão. Quando o marido e a mulher vão se casarem, os noivos, aquela aliança que colocam no dedo, aquilo é Jesus? Não, aquilo é um símbolo de fidelidade, é um símbolo da aliança deles e com Jesus. Quando você recebe a crisma, aquele óleo que o bispo passa na fronte do crismando, é o Espírito Santo? Não, é um sinal da presença do Espírito Santo. Quando o doentinho pede a unção dos enfermos, aquele óleo que o padre passa, aquele óleo é Jesus? Não, é um óleo sagrado, é um sinal da presença de Jesus. Tudo é um sinal. Mas quando chega na Eucaristia, a hóstia consagrada e o vinho consagrado é um sinal de Jesus? Não, é Jesus, é a presença de Jesus. Tanto é que na frente do Santíssimo e na hora da consagração nós todos nos ajoelhamos. Tem acontecido uma coisa que eu tenho ficado preocupado e não falo nas missas para não dizer que o padre é chato, mas eu tenho ficado preocupado. Há pessoas que não têm problema nenhum de joelho e elas não se ajoelham na hora da consagração. Não sei se não é para sujar a calça, se é para rasgar a meia, ou se é frescurite mesmo. Eu sei que aquilo que a Bíblia diz, as pessoas não fazem. A Bíblia diz: Jesus morreu, e morte de cruz. Ele foi obediente. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome. E ao nome de Jesus, esse nome não é o nome de Jesus, é a pessoa dele. E na presença de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. São Maria de Ligório diz que ele teve uma visão de uma missa espiritual. O que acontece em cima do altar, espiritualmente falando. E ele conta que a hora que o padre diz, santificai, todos os anjos caíam de joelho. E tem gente que não tem problema nenhum de joelho e não ajoelha perante a Eucaristia. Agora vem a reflexão. Se a palavra diz que perante a presença de Jesus, todo joelho se dobre, por que tem joelho que não dobra? Porque não acredita na presença real. A leitura ela é positiva, ela é negativa. Todo joelho se dobre na presença. Se o joelho não se dobra, é porque eu não acredito na presença. Meus irmãos e irmãs, não é julgando vocês, mas daqui de cima eu vejo todos e cada um. É diferente a pessoa que crê daquela que acredita. Nem todo aquele que acredita, crê. É diferente. Acreditar é saber. Crer é intimidade, é experiência. Tem gente que na consagração, eles permanecem normais. Estão olhando. Aí tem uma coisinha ali, olha para o lado. Olha para a luz. Olha para o padre. Dá uma coçadinha no nariz. Olha para o relógio. Ele acredita, mas está longe de crer. Pessoa que crê é diferente. Ela fixa o olhar na hóstia e ela se deixa contemplar pelo Cristo ali presente.
Ela olha e aquele momento se torna único na sua vida, porque ali está o Senhor. Ali é o coração da missa. É a hora mais sagrada, porque você está vendo aquilo que Tomé viu. E quando o padre ergue a hóstia, ergue o cálice, no seu coração a igreja diz: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentai. É o coração da Eucaristia, é o coração da missa, é a consagração. Meus irmãos, a Santa Missa, ela é, repita, sacramento, memorial, celebração, sacrifício. São essas 4 coisas. Quando você vem à missa, você vem para celebrar essas 4 realidades. A missa é sacramento. O que é sacramento? Sinal sensível e eficaz da graça. Todo sacramento é formado de matéria e forma. Qual que é a matéria da Eucaristia? Vinho e pão. Qual que é a forma? O que o padre diz? Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isto é, meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Traz para mim aqui a hóstia com o cálice lá. Ajuda lá. O cálice, só o cálice que eu estou pedindo. Pedindo só o cálice. A patena, o vinho e a água. Isso. Para quem não conhece, esse objeto se chama cálice. Não é taça. Ah, taça. Não é taça. É o cálice. O cálice lembra o cálice que Jesus instituiu, a Eucaristia. O cálice pode ser de qualquer material, mas aqui dentro é necessário que seja pelo menos banhado a ouro. Lembrando que onde o sangue de Cristo está, a igreja oferece o melhor. O cálice tem um significado todo especial. Ele simboliza o sacrifício, ele simboliza a morte, ele simboliza a dor. Porque a hóstia, que aqui está, a palavra hóstia significa vítima. Hóstia é pão ázimo, fininho. O que é pão ázimo? É o trigo com água, não tem fermento. Então quanto assa, ele não cresce. É o mesmo pão que Jesus usou na Santa Ceia, só que pela quantidade de fiéis, já não é mais aquele pão partido, ele já vem em partículas. Isso aqui chama partícula. Por que a hóstia do padre é maior que as dos fiéis? Apenas para ser vista, porque se ela fosse pequenininha, quem está longe não via. É o mesmo pão, é a mesma hóstia, é a mesma consagração. O corpo, ele é entregue. Tomai todos e comei. Isto é, que será entregue. Ele dá. Ninguém toma, ele dá. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Que será? O sangue ele não dá. O sangue é derramado. Então o corpo é a vida. O sangue é a morte. O corpo é entregue, o sangue é derramado. Para você ver que na missa se celebra a vida e a morte. Quando o padre no ofertório tem esse objeto bonito aqui, ó, isso se chama patena. A patena é onde vem a hóstia. Chama patena porque lembra um prato. Tem patenas menores, tem patenas maiores. Então, quando o padre no ofertório, quando vocês estão cantando o canto do ofertório, ele eleva a patena, ali você coloca as suas vitórias, a sua saúde, seu filho que passou no vestibular, você que foi curado, o seu dinheiro mensal, alguma promoção que você teve, seu namorado, seu esposo, sua família. Aqui é só bênção que você coloca. Aqui é vida. Quando o padre ergue o cálice, no momento do ofertório, não estou falando consagração não, quando vocês estão cantando aquele canto, enquanto o padre arruma o altar, ali o ofertório, hora que ele levanta o cálice, o que você coloca dentro do cálice? As tristezas, a sua doença, o marido alcoólatra, você que estudou e não passou, as suas derrotas, as pessoas que te fazem mal. Ali é o momento da dor. Aqui nós temos as 2 galhetas. Galhetas é esse instrumento
que vem o vinho e a água. O vinho do padre é chamado de vinho canônico, porque ele não tem álcool de cana. O álcool, ele tem a fermentação da uva. Então ele não tem álcool de cana, senão ele não se consagra. Por isso que se fala vinho canônico. Não é qualquer vinho que você celebra a missa, tem que ser um vinho canônico. O que se chama canônico? Cânon vem de norma, é segundo as normas da igreja. Geralmente quem faz vinho canônico são monges, são irmãs de caridade, e mandam para a diocese, ela distribui com as paróquias. No cálice vai o vinho. Depois que o padre põe um vinho, o que ele faz? Ele dá um pinguinho de água. O que ele pinga água? Eu perguntei isso num curso. Muito obrigado. A mulher falou, padre, ele põe água porque o vinho é meio forte, tem que dar uma raleada. Eu falei, nossa. E pessoa de missa, hein? Por que o padre pinga a água no vinho? Porque naquele momento, o vinho simboliza Cristo. E a gotinha de água simboliza você. Quem está na missa, está naquela gota de água. A hora que o padre pinga a gota de água no vinho, ele está julgando a sua vida no vinho. Na Bíblia, vinho é alegria. Água é tristeza. Tanto que Jesus transforma a água em vinho para que a festa continue. O que a igreja está falando para você? Pegue a sua tristeza e a jogue no sangue de Cristo e ela virará alegria. Uma gota de água num cálice de vinho, a água desaparece. É isso que está acontecendo no momento do ofertório e que muita gente olha, mas não sabe. Tudo isso é a celebração à Eucaristia. É sacramento, é sacramento. Acontece no momento da consagração, o que a igreja chama de transubstanciação. O que é isso? A substância do pão é Jesus, a substância do vinho é Jesus, mas os acidentes, as aparências se mantêm. É corpo de Cristo, mas não tem peso de corpo, não tem cor de corpo, não tem cheiro de corpo, não tem gosto de corpo. O vinho não tem gosto de sangue, porque não é transformação, é transubstanciação. O que muda não é a matéria, mas a substância. É um milagre único na face da terra e acontece perante os nossos olhares. Um dia, pregando um retiro, uma senhora me disse: padre, eu acho que se a igreja tivesse mais milagres, ela ficava mais cheia. Eu falei: mas toda missa tem milagre. Ai, padre, mas eu não vejo. Então você não está indo na missa direito, minha filha. Tem milagre maior do que o pão e o vinho se tornar corpo e sangue de Jesus? Não há milagre maior. E toda missa nós temos o milagre. Quando eu estava em Mateus Leme, eu era seminarista na época. Teve uma senhora lá que teve câncer de esôfago. Fez o tratamento, mas ficou muito judiada. Aqui nela afundou bastante, ela tomava só líquido. Mas ia à missa todo dia, com muita dificuldade. Ela ficava na missa com lenço, o pessoal ajudava. Ela não faltava. Um dia o padre falou com ela assim: dona fulana, não precisa vir à missa não. A saúde da senhora está muito debilitada. Eu vou mandar um ministro levar a comunhão para a senhora todo domingo na sua casa. E ela respondeu para o padre: padre, me pede qualquer coisa, menos deixar de vir à missa. É o milagre da Eucaristia que me dá gosto para viver. Não me tira a última coisa que me faz feliz. O padre achou que estava ajudando. E ela descobriu, apesar de toda a enfermidade, que a Eucaristia para ela era força. Era o momento que ela via um milagre no altar. Ela orava, ela acreditava e ela buscava. Não sei se vocês sabem, todos estão vendo. A lâmpada está apagada? A lâmpada queimou. Eu ia falar só para a lâmpada. A lâmpada queimou, ninguém viu, ninguém troca. Ô bênção, viu? Mas aquela lâmpada não pode ficar apagada. Ali dentro tem duas ao lado do sacrário. Mas ali deveria ter uma luzinha vermelha ou vermelha piscando. Por quê? Porque lembra a lâmpada
do templo de Jerusalém, o lampadário, onde os profetas e sacerdotes ficavam colocando azeite. Era o sinal da presença de Deus. Aqui não é o caso, aqui é porque a lâmpada queimou. Mas quando você chegar na igreja e ver aquela lâmpada acesa, o que a lâmpada está te falando? Aqui Jesus está vivo, tem Eucaristia. Aí você se ajoelha. Quando você entra numa igreja que não tem Eucaristia, você não precisa ajoelhar. Você faz apenas uma inclinação da cabeça, um sinal de respeito por entrar na casa de Deus. Mas quando a lâmpada está acesa, ali está Jesus vivo. Tem uma história muito bonita, que fala que uma criança de 8 anos estava indecisa para onde que ela ia. O pai era protestante, evangélico. A mãe era católica. Cada um ficava puxando o menino. Ele ia numa igreja, ouvia um negócio. Ia noutra, ouvia outra coisa. Ele estava perdido. Aí o psicólogo falou, esse menino pode ir em 2 religiões. Não. Cada um acredita numa coisa. Se fosse a mesma, seria uma só. Ele tem que ficar numa. Aí os pais fizeram um acordo. Ele ia primeiro à missa com a mãe, depois ia na igreja do pai, para ele escolher que igreja que ele queria ser. Que não podia ter 2 religiões. Ele foi primeiro com o pai. Com a mãe, perdão. A mãe que era católica. Muito católica. E a mãe falou assim, meu filho, pergunta tudo que você quiser, porque hoje você vai ter que decidir. Aí ele olhou e falou assim, o que é negócio lá? Aí a mãe falou, até porque a mãe sabia, né, catequista. É que chama ambão. Lambão? Não, meu filho, ambão. O que é ambão, mamãe? É onde fica a Bíblia, a mesa da palavra, de lá que faz as leituras, é de lá que proclama a palavra de Deus. Ah, ambão. E essa mesa no meio aqui? Não é mesa não, isso é o altar. Altar é onde acontece a consagração. O que é consagração? É onde Jesus vem no pão, vem no vinho, a hóstia é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo. Isso acontece tudo no altar. Ah, e aquela porta ali? Aquela porta é uma capela do Santíssimo. É lá que fica Jesus do sacrário. O sacrário é uma caixa que tem lá, dourada. Jesus fica lá dentro, lembra a Arca da Aliança. Ali tem uma hóstia consagrada, é Jesus vivo. E aquela luzinha vermelha lá? Que a nossa não está, né? Fica indignado. E aquela luzinha, vamos ver se amanhã com o bispo aqui eles arrumam isso, né? E aquela luzinha ali, piscando. Ah, meu filho, toda vez que você entrar na igreja e tiver uma luzinha daquela piscando, é sinal que Jesus está vivo ali. Ah, então tá. Aí foi na igreja do pai. Chegou na igreja do pai. Ele perguntou assim, uai pai, cadê santo? Não, meu filho, aqui não tem santo. Nós acreditamos em santo, não. Mas cadê o altar da Nossa Senhora? Não, não tem. Aqui não tem altar da Nossa Senhora, não. Cadê o altar da missa? Não tem altar não, meu filho, aqui não tem missa, não. O que é negócio lá? É um ambão, é onde lê a palavra, é onde a gente reza, louva a Deus. Não estou vendo mais nada, só tem um ambão, papai. Não, tem a bateria ali, o pessoal canta. Não, mas eu estou falando de... Ah, papai, quer saber do negócio? Se o senhor não falar isso, está perdido comigo. Cadê a luzinha vermelha? Aí o pai falou assim, que luzinha vermelha, menino? Aquela luzinha vermelha que fica piscando assim, ó, falando que Jesus está vivo na Eucaristia. Ah, meu filho, aqui não tem luzinha vermelha, não. Cadê a capela do Santíssimo? Tem não, meu filho. Papai, não vai me dizer que aqui não tem Santíssimo. Tem não, nós acreditamos não. Ah, só me desculpar. O senhor continua meu pai, mas religião vou ficar da minha mãe. Lá tem a luzinha, viu? Gente, respeito os nossos irmãos, mas não é a mesma coisa. Nunca será a mesma coisa. E mesmo que lá eles queiram celebrar a missa, depois da consagração, a hóstia é hóstia, o vinho é vinho. Só existe no mundo um ser capaz de fazer a consagração, que é o padre. E eu estou no meio desse. Não merecemos isso, é presente que a igreja nos dá. Tem um milagre que me fez rezar muito como padre. Em Medjugorje, Nossa Senhora lá está aparecendo. Quando aquela menina viu as aparições, ela contou que estava vendo, ninguém acreditou nela, falou que ela era louca. E o padre da cidade, nervoso, falou, olha, se você parar de falar mentira, você não vai comungar mais. Ai, não me tira a comunhão não, não vai comungar mais. Tirou a hóstia dela, tirou a comunhão, tirou a Eucaristia. E um dia apareceu um anjo, apareceu Nossa Senhora, e ela pediu, ô Maria,
arruma um jeito eu comungar, o padre não me dá comunhão. Você quer saber o pior? Para você assustar, que é o melhor? Tem vídeo do milagre acontecendo. Eu vi o vídeo. Chama Milagre de Medjugorje. Aí ela fala, não, amanhã você vai receber a comunhão. Nisso, tem o vídeo, ela está vendo essa senhora, ninguém vê. Aí ela abre a boca e põe a língua para fora. Quando ela põe a língua para fora, aparece uma hóstia na boca dela, ela vai e comunga. Eu vi o vídeo do meu tempo de estudo. A gente ficou impressionado. Aí nisso o padre perguntou para ela, quem te deu essa hóstia? Foi um anjo. Aí o padre falou assim, olha, pergunta para essa mulher que você está vendo, se é a mãe de Deus, de onde que veio essa hóstia? Aí a menina perguntou, olha, o padre quer saber de onde que veio aquela comunhão. A Nossa Senhora falou com ele, fala com ele, para ele abrir o sacrário dele na casa paroquial, onde tinha uma hóstia, que não vai ter nada lá. É a hóstia que eu pedi para o anjo buscar. Fala com o padre que nesse requisito, ele é mais do que eu. Eu que sou mãe de Jesus, não tenho o poder de consagrar. Eu tive que mandar um anjo lá na capela dele buscar. O padre chegou, abriu a capela, abriu o sacrário, a hóstia que tinha na capelinha particular dele tinha desaparecido. É um milagre grandioso acontecido em Medjugorje. Nós estivemos lá com um grupo de peregrinos, um lugar de adoração perpétua, bispos, padres, lá na antiga Iugoslávia. Mas enorme o santuário de Nossa Senhora. Foi lá que aconteceu este milagre, chamado o Milagre de Medjugorje, um milagre eucarístico de Medjugorje. Tem relatos do padre, tem fotos do lugar, e tem um filme, se você achar, fora do comum. Milagre de Medjugorje, quer dizer, a presença real. Falei que a missa também é memorial. Repita comigo, fazer isto em memória de mim. Gente, por favor, a Bíblia foi escrita em português? Como que tem gente que fica interpretando a Bíblia em português? O que é para nós memória? Lembrança. Você é bom de memória? Você consegue lembrar as coisas? Só que quando eles leem, tem gente que interpreta assim, Jesus falou o quê? Fazer isso para você lembrar dele. Quando você pegar o pão e o vinho, não é corpo e sangue. Aquilo é para lembrar da presença de Jesus. Ele falou, fazer isso em minha memória. Tanto que na praça tem, em memória ao Duque de Caxias. Tanto que na escola o menino falou com a professora, Não, mãe, fiquei sabendo que Duque de Caxias não esquecia de nada, Ele falou assim, como você está sabendo disso? Vai ter um busto em memória dele, está lá, em memória ao Duque de Caxias. Tem uma memória que ninguém... Não é essa memória não, gente. Na Bíblia, a palavra memória vem de memorial. E significa presença real. O que significa memória? Então você tem que ir lá em Cristo, 2000 anos atrás, e ler o texto como Jesus falou na época. E ver o que significa memória. Por que Jesus diz fazer isto em memória de mim? Porque no Hagadá, que é a ceia judaica, tinha uma cadeira. Essa cadeira era para Elias. E ele não estava lá, já tinha falecido. Mas eles faziam o Hagadá em memória dele. Então ele estava presente de verdade. Aí Jesus diz, fazer isto em minha memória. Não é para lembrar de mim, é para que eu esteja presente de verdade. A missa é o memorial do sacrifício do Senhor. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolada, opera-se a redenção. Para ficar mais claro, para você entender o que eu estou dizendo. 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, Deus olha para ali. O que ele está vendo? Jesus morrendo na cruz, para quê? Para nos salvar. Como que chama isso? Obra da redenção. Hoje, 2014, aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida, o padre ergue a hóstia e o cálice. Deus olha, o que Deus vê? Seu Filho salvando a humanidade.
É isso que é a maior graça que nós temos e que muita gente não sabe. Não há diferença nenhuma entre o sacrifício do Calvário e o sacrifício da missa. É o mesmo sacrifício que é atualizado. Não é que Jesus morre de novo. A missa atualiza o sacrifício. Quer ver só? Quando o padre diz assim: eis o mistério da fé. O que a gente responde? Anunciamos morte ontem, hoje, amanhã. A missa é atemporal. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Na missa que eu estou participando, eu anuncio a sua morte, eu proclamo a sua ressurreição e eu espero a sua. Isso só acontece na missa. Quando você reza, quando você ora, você se dirige a Cristo. Quando você participa da missa, Cristo ora com você ao Pai. É por isso que na missa o oremos é sempre ao, pelo, no. Ao Pai, pelo Espírito, no Espírito Santo. Ó Deus eterno, é a Ele. Vos pedimos isso em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito. Isso só acontece na missa. Você, quando reza em particular, você não tem o poder de rezar ao Pai, no Filho e no Espírito. Isso é uma oração trinitária, litúrgica, que acontece na celebração. Tem aquela história que aconteceu na Alemanha, quando lá abriu para a igreja, o padre dando comunhão, um menino falou assim: eu quero. O padre: pss, eu quero. Aí terminou a missa, o menino veio: eu quero. O padre, para ficar livre dele, falou: espera aí que eu vou te dar. Mas não podia dar comunhão para ele. Aí o padre foi na sacristia, onde tem uma lata cheia de hóstia, pegou uma hóstia sem consagrar e falou assim: toma. Ele falou assim: não é esse não, eu quero aquele que brilha. Porque durante a comunhão, ele viu algo misterioso na hóstia. Ele não sabia dizer, porque era pequeno, mas o que ele pôde dizer: este não, eu quero aquele que brilha. Era a presença de Jesus na hóstia consagrada. A missa é celebração. Por isso que a gente fala: seja bem-vindo a esta celebração. O que é celebração? Célebre ação. É uma ação célebre, uma ação grandiosa, uma ação inefável. Que ação que é essa? A ação célebre da nossa redenção, da nossa salvação. Missa é sacrifício. Sacrum facere, fazer o sagrado. Vamos ver quem sabe Bíblia aí. O que foi que São João Batista disse quando viu Jesus com seus discípulos andando no alto assim? Eis, pode repetir, eis o Cordeiro de Deus. Por que Jesus é o Cordeiro? Porque a sua morte na cruz é uma morte sacrificial. O Cordeiro, ele era morto, porque aquele povo de Israel acreditava que o sangue do Cordeiro tirava o pecado do mundo. Eles matavam o Cordeiro, abriam o Cordeiro em duas bandas, o sacerdote pegava um ramo de oliveira, de alguma planta lá, passava naquele sangue e fazia assim no povo. Aí caía com as gotinhas de sangue. Aí o sacerdote falava: que coisa pior aconteça a você, se você não se converter a Deus de todo o coração. Arrependei-vos e voltai-vos. Quer dizer, eles acreditavam que aquele cordeiro tirava o pecado. Jogava fogo naquilo ali, subia aquela fumaça negra, eles rezavam que, como essa fumaça negra suba ao céu, que suba a presença de Deus, o nosso pedido de perdão. Agora eu pergunto para você: abrir um cordeiro e jogar fogo no cordeiro tira o nosso pecado? Não. O que Deus fez? Manda o seu filho. Este é o verdadeiro cordeiro. É esse que tira o pecado do mundo. É por isso que João disse isso. Porque os sacrifícios do Antigo Testamento não valiam o que valia o sangue de Cristo para o seu Pai. A redenção do mundo. A Eucaristia é corpo entregue, é sangue derramado.
Na cruz, de maneira cruenta. O que é uma maneira cruenta? Há derramamento de sangue. No altar, de maneira incruenta, não há derramamento de sangue. Existe a atualização do mistério. Estou falando com você, meu irmão, que existe sacrifício. Repita, a missa é um sacrifício. Jesus morre de novo na missa. O que acontece na missa então? Fácil de guardar. O Calvário é atualizado. O que acontece na missa? Aquilo que aconteceu no Calvário, que é a morte de Jesus, é atualizado em cada missa celebrada. Jesus continua salvando a humanidade. Para que haja sacrifício, tem que existir 3 coisas: altar, sacerdote e vítima. Se não houver essas 3 coisas, não existe sacrifício. É só uma oração, é só um culto, é só louvor. Não existe o sacrifício de Cristo pela humanidade. Eu estou dando essa parte, eu vou na Escritura daqui a pouco. Há 2000 anos atrás, qual era o altar? A cruz. Qual era a vítima? Quem era o sacerdote? Se não tiver sacerdote, não tem sacrifício. Jesus, Ele é o sumo e eterno sacerdote. Ele é oferta e ofertante ao mesmo tempo. Ele se dá. Ele é o sacerdote e Ele se oferece. Por isso que eu digo que ali na cruz está o sacrifício da cruz. Hoje, 2014, missa. Padre falou que é sacrifício. Então, se há sacrifício, tem que ter altar, sacerdote e vítima. Qual é o altar? Cadê o altar? Essa mesa aqui. Que não se diz mesa, é qual que é o lugar mais sagrado da igreja? É o altar. Tem gente que fala, é o sacrário, é o santíssimo. Não, é o altar. Se não houvesse altar, não haveria Eucaristia. O altar tem que ser de uma pedra só. Não pode ser removível. Tem que ser consagrado. Tem que ser ungido. Não se coloca nada sobre o altar, a não ser aquilo que é próprio da celebração. Quanto mais vazio o altar, melhor. Não sei se você presta atenção. Quando o padre entra para celebrar a missa, ele beija o altar. Ele dá a bênção final antes de ir embora, beija o altar. O altar é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas se tornou-se a pedra angular, a pedra fundamental, que é Jesus. Edificar a nossa vida sobre a rocha, sobre a pedra. Esta pedra é o altar, esta pedra é a Eucaristia. Então aí está o lugar mais sagrado. Quem que é a vítima? Quem que continua se entregando por nós? Jesus. Tanto é que eu mostrei para vocês a hóstia. O que significa hóstia em latim? Vítima. Quem é o sacerdote? Jesus. Padre Cristo. Eu não. Você não vai nem comer meu corpo e nem beber meu sangue. E eu não digo, tomai todos e comei, este é o corpo de Cristo. Não. O que eu digo? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Porque na hora da missa, o padre age in persona Christi, na pessoa de Cristo. Por isso que o padre não celebra a missa de bermuda. Por isso que o padre não celebra a missa de camiseta. Ai, padre, mas é o hábito que faz o monge? Não. Mas na hora da Eucaristia, o padre, ele se torna sacerdote. Fora da igreja, olá, Padre Cristo. Opa! Na carteira, presbítero, é o que eu sou. Presbítero, significa ancião, é o mais velho da comunidade, que coordena. Na hora da missa, sacerdote. Só o sacerdote consagra. E o sacerdote só é sacerdote
no sumo e eterno sacerdote que é Jesus. Por isso que o padre tem aquilo que se chama de vestes sacerdotais. No dia da ordenação é muito bonito. A gente deita com a roupa de diácono, aí a hora que o bispo acabar de fazer a oração lá, a gente levanta e o comentarista diz assim: levanta-se agora o padre mais novo da diocese de Divinópolis, Padre Cristo. Depois você bate palma, a gente chora, a mãe passa mal, aquela uê toda. Aí eles leem assim: agora ele recebe das mãos de seus pais as vestes sacerdotais. Apesar de ser um homem fraco e pecador, terá sua carne frágil revestida pelas vestes nobres da Santa Igreja, para que seja capaz dignamente oferecer o santo sacrifício da missa. Aí a gente recebe as roupas de padre. E sempre que for ter missa, tem que estar com as vestes litúrgicas. É um momento sagrado, é um momento maravilhoso. Então o sacerdote, ele empresta o seu corpo, a sua voz, aquilo que ele é, para que Jesus se faça presente na Eucaristia. Lembra do milagre de Medjugorje, que o anjo disse para a menina: eu tive que ir no sagrado do padre pegar uma hóstia, porque nem Nossa Senhora consagra, porque ela não é sacerdotisa. Precisa dizer que a graça que Deus concede a nós, frágeis homens. Quero finalizar essa parte para passar rapidamente na Bíblia. O milagre de Lanciano. Levanta a mão quem conhece o milagre de Lanciano. Está vendo? E é coisa nossa. Todo mundo tinha que saber. Preste atenção. O milagre de Lanciano ocorreu na Itália, na cidade que se chama Lanciano, no século VII. Uma inexplicável e extraordinária transformação da hóstia em carne, do vinho em sangue. Havia um padre que na hora da consagração, ele duvidou. Ele pensou: mas será que é? E naquela dúvida do padre, hora que ele ergue o cálice, que ele põe o cálice no altar, ele viu que a hóstia tinha virado um pedaço de carne e o vinho tinha se coagulado em 5 pedaços de sangue. Ele pega aquilo e leva para o Papa. O Papa não acreditou de primeira, mandou fazer uma análise química, mandou para a ciência. A ciência fez a análise. Ela não disse: é o corpo de Cristo, que a ciência vai falar isso de jeito e maneira. Mas ela mandou para o Papa 8 pontos sérios, que aquilo que eles enviaram era, e eu vou ler. A análise foi feita em 1971, no laboratório, e diz o seguinte: primeiro, a carne é carne de verdade. Segundo, o sangue é sangue de verdade. Então não era fraude, é sangue e carne mesmo. Terceiro, a carne seria do tecido muscular do coração de um homem de aproximadamente 30 anos de idade. Contém em seção o miocárdio, endocárdio, o nervo vago e no considerável espessor do miocárdio, o ventrículo cardíaco esquerdo. Essa é a linguagem que o médico passou. Quarto, a carne e o sangue seriam do mesmo tipo sanguíneo, AB, que pertence à espécie humana. Então não é carne nem sangue de animal, é de humano. No sangue teriam sido encontrados, além das proteínas normais, os minerais cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. As proteínas observadas no sangue teriam sido encontradas normalmente, fracionadas em percentagem a respeito da situação seroproteínica do sangue vivo normal. Ou seja, é sangue de uma pessoa viva. Não é sangue que você tirou de alguém e pôs no cálice, não. O sangue está vivo. A carne está viva. A ciência não sabe explicar isso. A conservação da carne e do sangue, deixada em seu estado natural por 12 séculos e exposto à ação de agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constitui um fenômeno extraordinário, pois tanto a carne como o sangue não entram em processo de putrefação.
12 séculos que a carne está úmida e o sangue está vivo. Outro fato interessante é que os 5 fragmentos do cálice podem ser pesados juntos, separados. 2 ou todos têm o mesmo peso. Isso para a ciência é impossível. Esse teste foi feito na NASA em 1982. Eles pegam os 5 pedacinhos de sangue, colocam 0 ponto tal. Coloca 5, coloca 2. O peso não altera. O ser humano não conhece uma matéria assim. 8º, supõe-se que o sangue AB é o mesmo sangue encontrado no Santo Sudário. Esse tipo de sangue é muito comum no povo judeu em Israel. A ciência não disse, mas pelo que ela disse, todos nós já matamos a charada. O corpo e o sangue é de quem? É de Jesus. E eles analisaram a hóstia, ela tem um rasgo feito por um material pontiagudo, mais ou menos do século I. É a lança que furou o coração de Jesus. Esse milagre está em Lanciano. É o maior milagre da Eucaristia. Quem for a Lanciano, eu não tive a graça de ir ainda, iremos se Deus quiser. Eles dizem que você olha, lá está o pedaço de carne úmido e os 5 pedacinhos de sangue úmidos há 12 séculos. E o que eu achei fantástico, os 5 pedacinhos de sangue são 5 pedacinhos coagulados, um maior e 4 pequenos. É a chaga do coração, as 2 mãos e os 2 pés. No dia de Corpus Christi, eles saem com esse ostensório enorme na rua. Hora que aquele ostensório sai da igreja, o sangue fica líquido. E fica durante toda a procissão. Hora que ele entra na igreja, ele se transforma novamente em sólido. Uma maior e 4 pequenas. Os cientistas já analisaram e ninguém tem o que dizer. Se você quiser ler mais, aprender mais, mas é que o padre está falando isso tudo aí? Nem isso tudo, não é só isso. Eu não consigo guardar tudo que está lá. Vá na internet e coloca milagre eucarístico de Lanciano. Você vai Lanciano, que é italiano, mas Lanciano. Lá tem fotos, tem relatos, tem médicos, tem atestado carimbado, tem a logomarca da NASA, tudo feito de acordo com a ciência. A ciência se rendeu àquilo que aconteceu em Lanciano. É um milagre eucarístico. Finalizando, meus caros, nós não vamos aprofundar como eu gostaria, o nosso tempo já urge, mas eu quero citar para você que acompanha essa pregação aí do DVD, ou você acompanha aí no YouTube, ou está me escutando nesse CD, vou dizer as citações devagar, para que você as leia. A leitura é simples, é clara e objetiva. Jesus não te representa, Jesus não te parece, sempre é o verbo imperativo, é. E você leia na sua casa aquilo que eu vou aqui passar. E quem está com caneta e papel, anote a citação. Primeira citação, você vai ler na sua casa todo o capítulo 6 do Evangelho de João. João, esse capítulo é chamado capítulo eucarístico. Você nunca vai ver em outras igrejas a leitura deste capítulo. Eles ficam falando de Arca da Aliança, da Barba de Noé, do fogo de Jericó. Eles não entram nos capítulos da Bíblia que falam abertamente a presença real de Jesus na Eucaristia. Capítulo 6 de João é constituído da seguinte maneira: multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, profecia da Eucaristia, o ensinamento da Eucaristia. Por que o capítulo 6 todo se fala de Eucaristia? Começa com a multiplicação de pão e Jesus andando sobre as águas. Olha para cá que é muito claro. Jesus multiplica o pão, mostrando o quê? Ele tem poder na matéria do pão. Jesus anda sobre as águas, ele tem poder sobre a matéria do seu corpo. Depois ele daria o pão
coma o seu corpo em alimento. Se ele teve poder de multiplicar o pão, se ele teve poder sobre o seu corpo de andar sobre as águas, ele teria poder de se dar a nós em alimento. O capítulo 6 tem várias frases e versículos maravilhosos, mas eu quero destacar o versículo 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Os judeus começaram a criticar Jesus. Versículo 52. Como é que este homem pode dar a sua carne para a gente comer? O que eles perguntaram? Como é? Eles duvidaram de Jesus. Jesus poderia ter dito assim: gente, olha para cá. Alô? Não é carne, não é sangue, é pãozinho, é vinho, é um simbolismo. É um simbolismo. Jesus não disse isso, ele fica mais duro ainda. Se não comerdes a minha carne, se não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus não arreda o pé da doutrina. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, eu não estou falando de gente de fora, eu estou falando de discípulos, começaram a dizer: mas isso é muito duro. Quem pode aguentar uma doutrina dessa? Quem pode aceitar que tem que comer seu corpo e comer seu sangue? Versículo 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e verdade, mas há alguns de vós que não acreditam. Jesus sabia que nem todo mundo acreditaria na Eucaristia, que o pão consagrado é o seu corpo e o vinho consagrado é o seu sangue. Aí que o caldo entornou foi agora. Versículo 66. Desde então, muitos, não está falando poucos não, é muitos dos seus discípulos se retiraram, foram embora e não andavam mais com ele. Que Jesus disse: tem que comer a minha carne, tem que beber meu sangue. O povo começou a ir embora. Ô gente, volta gente, vai embora não, gente, tem que comer meu corpo, meu sangue, que é pão e vinho. Ele não diz isso. As pessoas começam a sair, ele olha para quem? Para os discípulos, e diz para eles assim: e vós, não quereis ir também não? Ou seja, para ficar comigo, tem que acreditar na Eucaristia. Se você não acreditar na Eucaristia, você pode ir embora com eles. Aí Pedro toma a palavra: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E a história não mudou. Hoje muita gente vai embora, não aceita a doutrina da Eucaristia, não acredita que a hóstia consagrada é Jesus. Mas Pedro, que é o Papa, e nós que estamos com ele, continuamos como igreja dizendo ao Senhor: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E Jesus continua falando: tem que comer o meu corpo, tem que beber o meu sangue. Pedro não entendeu nada que Jesus disse, mas ele acreditou. Jesus, não entendi nada que você falou aí, mas eu não vou embora não, que tudo que o Senhor fez aconteceu. O Senhor falou para o surdo ouvir, ele ouviu. O Senhor falou para um coxo andar, ele andou. O Senhor falou para o morto levantar, ele levantou. O Senhor ressuscitou Lázaro. Tudo que o Senhor fala acontece. Se o Senhor está falando que nós vamos comer o seu corpo e o seu sangue, estamos aí contigo, vamos comer, vamos beber. Eu não sei como, mas eu acredito na sua palavra. Muitos foram embora. Os discípulos permaneceram com Jesus. Eles não
abandonaram a doutrina da Eucaristia. Diz com muita alegria para quem está do seu lado: você faz parte dos que ficaram com Jesus. Nós acreditamos na Eucaristia, nós vamos à missa, nós comungamos, nós sentimos a presença, nós somos aqueles que ficamos. Depois que Jesus faz esse discurso, nós temos em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 28, o coração da missa. Durante a refeição, na noite em que Jesus foi entregue, depois de lavar os pés dos apóstolos, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e os deu dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, corpo que será entregue, sangue que será derramado. Fazei isso em memória de mim. E quando você lê Atos dos Apóstolos, está cheio de citações lá. No primeiro dia da semana, os discípulos se encontravam para celebrarem a fração do pão, que é a Eucaristia. Quero encerrar o meu sermão com 1 Coríntios, porque isso aqui é a cartada final contra toda e qualquer afirmação e argumento protestante. Quando alguém que não é católico falar para você que a hóstia não é o corpo de Cristo e o vinho não é o seu sangue, mesmo que ele não aceite o capítulo 6 de João, nem o 26 de Mateus, você pega 1 Coríntios 11. Aqui está como a igreja aceitou a doutrina da Eucaristia e a celebrou. Eu não vou comentar não, eu vou só ler nas palavras da Bíblia. São Paulo que está falando. Eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, disse: isso é meu corpo que será entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor, atualização, atualizais a morte do Senhor, até que Ele venha. É a resposta da missa. Portanto, gente, é muito claro, é só quem não quer que não vê. O pior cego é o que não quer ver. Ninguém dessas igrejas protestantes lê isso aqui. Olha o que está escrito aqui claramente. Nós temos que interpretar. Tem que interpretar essa pouca vergonha. Tem que ler o que está escrito e aprender o que está escrito. Olha o que está escrito. Não é palavra minha não, está na Bíblia. Eu vou ler o que está escrito. Eu quero que alguém aqui me prove que Jesus não está na Eucaristia depois do versículo 27 ao 29. Olha o que Paulo está escrevendo. Todo aquele que comer deste pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir que ali é o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Como que você vai me provar que os discípulos não celebravam a Eucaristia? Como que você vai me provar que os apóstolos recordavam a Santa Ceia, que não é corpo, que não é sangue, é memória, é pãozinho, é cálice de vinho, é ceia? Não, é missa. Paulo é muito claro: examine você antes de comer deste pão e beber desse cálice, pois se você não distingue ali o corpo do Senhor, você come e bebe a própria condenação.
Mais claro do que isso, meu irmão, só Jesus aparecer na sua frente e falar com você. Está muito claro, o negócio não precisa nem interpretação. Paulo está falando, a comunhão é o corpo do Senhor. Estude mais, leia mais a Bíblia e procure aprender muito sobre o milagre de Lanciano. Eu conheci lá em Belo Horizonte uma irmã que morava perto da PUC, onde eu fiz teologia. Ela tirou da internet o milagre de Lanciano, mandou fazer várias cópias e andava na bolsa. Quando ela encontrava com alguém ou frio na fé, ou que não acreditava, ela dava a folha e falava, leia e reze, depois a gente conversa. As pessoas não tinham argumento com ela. A própria ciência viu o milagre de Lanciano. O próprio Jesus disse, gente, não força a barra com Jesus não. Não põe palavra na boca de Jesus não. Jesus nunca disse, tomai todos e comei, este pão representa o meu corpo. Este pão parece o meu corpo. Este pão será o meu corpo. Não, ele disse o quê? Tomai todos e comei. Isto é. O que é? É o que é, gente. É o ser, é o meu corpo. Tomai todos e bebei. Este é o cálice de quê? Jesus não disse, o pão é lembrança do meu corpo. O vinho é lembrança do meu sangue. Não, o pão é o corpo. O vinho é o sangue. E hoje, meus irmãos, nós vamos ter a graça de comungar nas duas espécies. O ministro vai estar para todos nós, para todos vocês. A hóstia consagrada, o vinho consagrado, corpo e sangue de Cristo, para a sua santificação. Felizes de nós que acreditamos, felizes de nós que celebramos, felizes de nós que permanecemos, enquanto que tantos descrentes se afastaram porque não acreditam na Eucaristia. Eu sou muito mais Pedro, eu estou do lado dos apóstolos, e eu quero dizer como Pedro, e eu quero que você diga comigo, Senhor Jesus, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E eu creio que Tu és o Santo, o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dê um abraço a quem está do seu lado e diga, é bom crer na Eucaristia.